Quantas vezes você já se pegou tentando desvendar o que se passa na mente de outra pessoa? Já perdeu horas, dias ou até semanas remoendo uma conversa, tentando interpretar um olhar ou decifrar uma mensagem? E se eu te dissesse que essa busca por compreensão, por mais humana que seja, pode estar te afastando da verdadeira essência da vida? Vivemos em um mundo onde a conexão humana parece mais complicada do que nunca. Mas será que estamos complicando demais as coisas? Será que não está na hora de abraçarmos uma perspectiva diferente? Uma que nos liberte das correntes da preocupação constante com o que os outros pensam ou sentem? Hoje, vamos mergulhar na sabedoria do estoicismo, uma filosofia que tem resistido ao teste do tempo, nos oferecendo ferramentas não só para entender melhor a nós mesmos, mas também para nos libertar da necessidade exaustiva de compreender os outros. Prepare-se para uma jornada de descoberta, reflexão e, quem sabe, até de libertação. A liberdade de não entender. Você já se perguntou por que gastamos tanto do nosso precioso tempo tentando entender as ações, palavras e silêncios dos outros? Nos perdemos em labirintos mentais, analisando conversas passadas e decifrando olhares. Mas e se houvesse outra maneira de viver? Uma maneira que nos liberte dessa constante busca por respostas nas atitudes alheias. Isso é o que o estoicismo, uma filosofia milenar, nos convida a explorar: a liberdade de não entender. Essa liberdade começa com a aceitação de que não temos controle sobre os outros, apenas sobre nossas próprias ações e reações. Quando internalizamos esse conceito, algo mágico acontece. Começamos a nos libertar das correntes da preocupação e da ansiedade que surgem ao tentar decifrar os enigmas humanos que nos cercam. Essa jornada de libertação não é sobre indiferença, mas sobre reconhecimento e aceitação da complexidade das relações humanas. Imagine por um momento que você está em uma festa, cercado por conversas e risadas. Você nota um amigo distante, perdido em seus pensamentos, e imediatamente começa a se perguntar se ele está chateado com você. Seu coração se aperta, sua mente se agita com possíveis cenários. Mas e se em vez disso você simplesmente aceitasse que não sabe o que está se passando com ele? E se você pudesse soltar a necessidade de entender, e em vez disso, se aproximar com uma oferta de companhia sem expectativas? Esse é o poder da liberdade de não entender. Ela nos permite estar presentes para os outros e para nós mesmos de uma maneira mais profunda e significativa. A liberdade de não entender também nos ensina a valorizar mais nossas próprias experiências internas. Quantas vezes deixamos de apreciar um momento de beleza ou um instante de paz interior porque estamos preocupados com o que alguém pensa ou sente? Ao nos libertarmos dessa busca incessante por compreensão, abrimos espaço em nossas vidas para um contentamento que vem de dentro, para uma conexão mais autêntica com nosso próprio ser. Essa não é uma jornada fácil. Requer prática, paciência e, acima de tudo, compaixão por nós mesmos. Vamos enfrentar momentos de frustração, de desejo de cair de volta nos velhos padrões de tentar entender e controlar o incontrolável. Mas cada passo que damos em direção a essa liberdade é um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. E quando finalmente abraçamos essa liberdade, descobrimos algo incrível. As relações se tornam mais leves, mais verdadeiras. Sem o peso da necessidade de entender tudo, podemos nos conectar com os outros de uma forma mais genuína, aceitando-os como são, com todos os seus mistérios e contradições. E, paradoxalmente, é nesse espaço de não entendimento que muitas vezes encontramos uma compreensão mais profunda do coração humano. Portanto, da próxima vez que você se sentir tentado a mergulhar na análise de uma conversa, ou se preocupar com o que alguém possa estar pensando, lembre-se da liberdade que vem com o não entender. Lembre-se de que, ao soltar as rédeas da necessidade de compreender os outros, você está se abrindo para uma vida de maior paz, maior presença e conexões mais autênticas. Isso não é apenas uma lição do estoicismo, é uma lição de vida. Uma vida onde a verdadeira liberdade reside não em decifrar os outros, mas em encontrar a nós mesmos, e nesse encontro, descobrir o caminho para uma liberdade que é verdadeiramente nossa, aceitando o mistério dos outros. O próximo ensinamento que brota do coração do estoicismo e ressoa intensamente com o título deste diálogo é aceitando o mistério dos outros. Este princípio nos desafia a abraçar a complexidade e a imprevisibilidade inerentes à natureza humana.
libertando-nos da exaustiva busca por compreender completamente os que nos rodeiam. Ao adotarmos esta perspectiva, não apenas honramos nossa própria paz interior, mas também cultivamos relações mais autênticas e menos sobrecarregadas por expectativas e suposições. Viver tentando decifrar cada ação, cada palavra e até mesmo o silêncio das pessoas é uma tarefa fadada ao fracasso e à frustração. Cada ser humano é um universo em si, repleto de pensamentos, emoções e experiências que são moldados por uma vida inteira de vivências únicas. Tentar entender cada nuance desse universo é como tentar contar cada estrela no céu. É um esforço nobre, mas infinitamente complexo e, em última análise, impossível. Este ensinamento nos convida a olhar para dentro, para nossas próprias reações e emoções, em vez de fixar nossa atenção e energia nas incógnitas que cercam os outros. Este ensinamento nos encoraja a fazer perguntas profundas. Por que sentimos a necessidade de entender completamente os outros? Será que essa busca incessante por compreensão não é, no fundo, uma tentativa de controlar o incontrolável, de trazer ordem ao caos emocional que percebemos ao nosso redor? Ao refletirmos sobre estas questões, podemos começar a perceber que a verdadeira liberdade emocional e a paz interior vem da aceitação do mistério e da imprevisibilidade dos outros. Em vez de nos frustrarmos com tentativas infrutíferas de desvendar os pensamentos alheios, podemos escolher a serenidade de aceitar que algumas coisas simplesmente são como são. Essa aceitação nos permite redirecionar nosso foco e energia para o que realmente podemos influenciar: nosso próprio crescimento, nossas reações e como escolhemos viver nossas vidas. Na prática, aceitando o mistério dos outros se manifesta em pequenos, mas significativos, ajustes em nosso comportamento e pensamento diários. Quando alguém reage de maneira inesperada, em vez de nos perdermos em conjecturas sobre suas motivações, podemos optar por responder com empatia e abrir espaço para o diálogo, sem pressupostos. Na prática, aceitando o mistério dos outros se manifesta em pequenos, mas significativos, ajustes em nosso comportamento e pensamento diários. Quando alguém reage de maneira inesperada, em vez de nos perdermos em conjecturas sobre suas motivações, podemos optar por responder com empatia e abrir espaço para o diálogo, sem pressupostos. Podemos decidir que, embora a curiosidade sobre os outros seja humana e natural, não permitiremos que ela se torne uma fonte de ansiedade ou de tensão nas nossas relações. Este ensinamento não é um convite à indiferença ou ao desinteresse pelas emoções alheias. Pelo contrário, é um chamado à compaixão que reconhece a complexidade do ser humano e respeita os limites da nossa compreensão. Ao aceitar o mistério dos outros, abrimos caminho para uma interação mais genuína e profunda, baseada no respeito mútuo e na admiração pela vastidão da experiência humana. Em suma, aceitando o mistério dos outros nos ensina a encontrar beleza e liberdade na incerteza, a celebrar a diversidade da condição humana e a cultivar a paz interior na aceitação do que não podemos mudar. É um lembrete poderoso de que, no fim das contas, a única pessoa que realmente podemos compreender e transformar é a nós mesmos. Cultivando a serenidade interna. Embarcamos agora numa viagem rumo ao fortalecimento de nosso núcleo de calma e paz, explorando um caminho que se alinha perfeitamente com a essência de nosso diálogo, a busca por uma serenidade que brota de dentro, especialmente diante do desafio de tentar decifrar o labirinto dos pensamentos e ações alheias. Este trajeto não nos pede para desvendar os mistérios do comportamento humano, mas sim para encontrar refúgio na tranquilidade da nossa própria alma. Na vida cotidiana, somos frequentemente tentados a mergulhar nas profundezas das motivações e intenções dos outros. Uma tarefa que, embora possa parecer fundamental para a compreensão mútua, muitas vezes nos leva apenas a mais perguntas sem respostas. A verdadeira questão, então, se torna: como podemos manter nossa paz interior diante da incerteza constante que é tentar entender plenamente outra pessoa? A resposta jaz na construção de um santuário interno de compreensão e aceitação próprias. Ao nos voltarmos para dentro, aprendemos a valorizar nossa capacidade de permanecer centrados e calmos, mesmo quando confrontados com o incompreensível. Isso não significa uma retirada do mundo ou das relações que nos cercam, mas sim um reencontro com a fonte de nossa forma, que nos permite interagir com maior compaixão e menos expectativa de entender todos os porquês.
Desenvolver essa serenidade interna é uma prática diária, uma escolha consciente de responder às incertezas e aos comportamentos inesperados dos outros, não com frustração, mas com uma paz que é alimentada por nossa própria resiliência emocional. Este processo nos ensina a soltar as rédeas do controle, a aceitar que, apesar de nossos melhores esforços, algumas coisas permanecerão fora do nosso alcance, e está tudo bem. Nesse contexto, a prática do autoconhecimento se torna nossa maior aliada. Ela nos permite identificar nossas reações instintivas e transformá-las, escolhendo responder de maneira que preserve nossa integridade emocional. Quando nos deparamos com a indiferença ou incompreensão, em vez de nos perdermos em tentativas infrutíferas de decodificação, podemos nos refugiar na certeza de que nossa serenidade não depende da clareza externa, mas da luz que cultivamos dentro de nós. Tal abordagem nos leva a uma existência mais harmoniosa, na qual as tempestades emocionais dos outros não têm o poder de perturbar nossa calmaria. Isso não apenas nos libera de muitos pesos emocionais desnecessários, mas também abre espaço para que sejamos mais presentes e disponíveis para aqueles ao nosso redor, oferecendo um porto seguro de compreensão e aceitação, não baseado na necessidade de resolver todos os enigmas, mas na capacidade de amar e apoiar apesar deles. Assim, o cultivo da serenidade interna se revela não apenas como um caminho para a paz pessoal, mas também como um meio de construir relações mais sólidas e significativas. Ao renunciar à busca incansável por respostas e compreensão total dos mistérios alheios, descobrimos que a verdadeira conexão surge da partilha de nossa essência mais tranquila e acolhedora. E é nesta partilha que encontramos a verdadeira força, uma força que não necessita de explicações para se manifestar em sua plenitude. A arte de viver no presente. A essência da vida, segundo um olhar inspirado pelo estoicismo e alinhado ao tema central de nossa reflexão, reside em algo aparentemente simples, mas profundamente transformador: a arte de viver no presente. Este conceito, embora breve na sua formulação, abre portas para uma profundidade de compreensão e vivência que transcende a mera existência. Ao abraçarmos esta prática, começamos a desvendar o poder que reside no agora, distanciando-nos da preocupação constante em decifrar o comportamento e as intenções alheias. Ao nos concentrarmos no presente, descobrimos que a necessidade de entender cada detalhe sobre os outros começa a perder seu peso. Percebemos que, no fundo, essa busca incessante por compreensão pode nos afastar da essência da vida, o momento atual. A preocupação em decodificar os pensamentos e ações das pessoas ao nosso redor muitas vezes nos rouba a capacidade de apreciar a beleza do agora, de estar plenamente presentes nas interações e experiências que a vida nos oferece. Viver no presente nos convida a uma prática diária de mindfulness, onde cada momento é vivenciado plenamente, sem a distração de preocupações futuras ou lamentações passadas. Esta abordagem à vida nos liberta das amarras da análise constante e da necessidade de controle, permitindo-nos desfrutar de uma existência mais rica e autêntica. Em vez de nos perdermos em tentativas de interpretar cada gesto ou palavra, podemos escolher estar totalmente engajados com o que está acontecendo aqui e agora, valorizando as pequenas alegrias e os simples prazeres da vida. Esta prática não é uma negação da complexidade das relações humanas ou uma fuga das dificuldades que elas podem apresentar. Pelo contrário, é um reconhecimento de que, ao aceitarmos a impossibilidade de compreender completamente os outros, podemos nos abrir para experiências mais ricas e conexões mais profundas. Ao soltar as expectativas e preconceitos que muitas vezes acompanham nossas interações, damos espaço para que os relacionamentos floresçam de maneira mais natural e verdadeira. Viver no presente também significa reconhecer nossa própria vulnerabilidade e humanidade. Ao aceitarmos que não temos todas as respostas e que não precisamos delas para viver uma vida plena, nos tornamos mais abertos e acessíveis aos outros. Esta vulnerabilidade compartilhada pode se tornar a base para relações genuínas, onde a autenticidade e a aceitação mútua são valorizadas acima da necessidade de entender ou julgar. Além disso, ao cultivarmos a prática de estar presentes, nos tornamos mais conscientes de nossas próprias reações e emoções. Isso nos dá a oportunidade de escolher como responderemos aos desafios e interações do dia a dia,
em vez de reagir automaticamente baseados em padrões passados ou expectativas futuras. Esta consciência aumentada é uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e a construção de uma vida mais equilibrada e harmoniosa. Em última análise, a arte de viver no presente é um convite para abraçar a vida como ela é, com todas as suas incertezas e mistérios. Ao nos libertarmos da obsessão em compreender os outros, abrimos nosso coração para a beleza do mundo ao nosso redor, encontrando alegria e satisfação nas conexões humanas que formamos. Este caminho não promete uma vida sem desafios ou dificuldades, mas oferece a promessa de uma existência vivida com plenitude, onde cada momento é um tesouro a ser apreciado. Viver e deixar viver. Neste ponto de nossa jornada, voltamos nossa atenção para um princípio que ressoa com simplicidade e profundidade: viver e deixar viver. Este ensinamento encapsula uma filosofia de vida que nos convida a abraçar nossa própria existência plenamente, enquanto permitimos que os outros façam o mesmo, sem nos sobrecarregar com a tentativa de decifrar cada pensamento ou ação alheia. Ao adotarmos a postura de viver e deixar viver, cultivamos um espaço de liberdade e aceitação tanto para nós mesmos, quanto para as pessoas ao nosso redor. Isso significa reconhecer que cada indivíduo está em sua própria jornada, com suas próprias lutas, alegrias e aprendizados. Tentar entender profundamente cada aspecto dessas jornadas individuais pode nos levar a uma busca interminável e muitas vezes infrutífera, que desvia nossa atenção do que realmente importa: nossa capacidade de viver nossas vidas da maneira mais rica e autêntica possível. Viver e deixar viver é um convite para celebrar a diversidade da experiência humana. Reconhece a beleza inerente ao fato de que, embora possamos compartilhar momentos e espaços, cada pessoa experimenta a vida de maneira única. Esta perspectiva nos ajuda a construir relações baseadas no respeito mútuo e na compreensão de que não precisamos concordar em tudo, nem entender completamente um ao outro, para apreciar a companhia e a humanidade compartilhada. A prática desse princípio nos leva a refletir sobre como gastamos nossa energia mental e emocional. Em vez de nos perdermos em preocupações sobre o que os outros podem estar pensando ou sentindo, escolhemos focar em nosso próprio crescimento, bem-estar e nas ações que podemos tomar para melhorar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Isso não significa uma atitude de indiferença, mas sim uma escolha consciente de não permitir que nossa felicidade e paz de espírito sejam perturbadas por tentativas de controlar ou compreender completamente o incontrolável. Adotar o lema de viver e deixar viver também significa abraçar a incerteza e a imperfeição como partes integrantes da vida. Aceitamos que nem sempre saberemos o porquê por trás das ações dos outros e que isso está bem. Esta aceitação nos libera para experimentar a vida de forma mais plena, apreciando cada momento pelo que ele é, sem a necessidade de constantemente buscar significados ocultos ou intenções por trás das cortinas da existência alheia. Por fim, viver e deixar viver é sobre encontrar alegria na simplicidade da existência cotidiana. É sobre permitir-se rir, amar e sonhar, sem se prender à complexidade das relações humanas mais do que o necessário. É uma lembrança de que, ao final do dia, a forma como escolhemos viver nossa vida é o que mais importa. E ao oferecermos aos outros a liberdade de viverem as suas, cultivamos um ambiente de compreensão e paz, não apenas para nós mesmos, mas para a comunidade à nossa volta. Este ensinamento não é uma solução mágica para todos os desafios da vida, mas uma bússola que nos orienta a navegar por estas águas com mais graça, compaixão e alegria. Ao praticarmos viver e deixar viver, não apenas honramos nossa própria viagem, mas também respeitamos e celebramos as inúmeras viagens únicas que se entrelaçam com a nossa, formando o tecido complexo e belo da experiência humana. Simplificar para enriquecer. Neste ponto, adentramos um território que à primeira vista parece contraintuitivo, mas que no cerne da sua essência carrega uma verdade libertadora: simplificar para enriquecer. Esse princípio nos leva a uma introspecção sobre como a complexidade de tentar entender os outros, em todas as suas facetas e nuances, pode, paradoxalmente, empobrecer nossa experiência de vida. Ao invés, propõe uma simplificação das nossas interações e perspectivas que, surpreendentemente, pode enriquecer nossa jornada humana de maneiras inesperadas.
Adotar a mentalidade de simplificar para enriquecer é reconhecer que, muitas vezes, menos é mais. Na tentativa de compreender todos os detalhes das vidas alheias, podemos nos perder em um mar de especulações, ansiedades e mal-entendidos. Essa sobrecarga de informação e preocupação nos distrai do que é verdadeiramente valioso e significativo: as conexões genuínas que formamos, os momentos de alegria compartilhada e as experiências que nos fazem sentir vivos. Simplificar nossas interações não significa adotar uma postura superficial ou desinteressada para com os outros. Pelo contrário, é uma escolha consciente de focar no que realmente importa: a qualidade da presença que oferecemos uns aos outros, a sinceridade dos nossos gestos de carinho e a capacidade de ouvir verdadeiramente. Ao descomplicarmos a maneira como nos relacionamos, abrimos espaço para uma troca mais autêntica e profunda, onde a necessidade de decifrar cada comportamento ou palavra fica em segundo plano diante da experiência de estar verdadeiramente conectado. Este ensinamento estoico também nos encoraja a olhar para dentro, para nossa própria complexidade interna, e a questionar se estamos complicando demais nossas próprias vidas com expectativas irrealistas ou com a busca incessante por aprovação e compreensão externas. Ao simplificarmos nossos próprios desejos e aspirações, descobrimos uma liberdade e um contentamento que não dependem das opiniões ou dos julgamentos alheios. Encontramos riqueza na simplicidade de viver de acordo com nossos próprios valores e princípios, celebrando cada passo do caminho, independentemente de quão simples ou modesto possa parecer. Simplificar para enriquecer também se manifesta na maneira como encaramos os desafios e conflitos. Ao nos concentrarmos em soluções simples e diretas, em vez de nos enredarmos em complicações desnecessárias, abordamos a vida com maior leveza e eficácia. Aprendemos a valorizar a resolução de problemas de maneira pragmática, reconhecendo que nem todos os problemas requerem soluções complexas ou a compreensão profunda dos motivos alheios. Em suma, simplificar para enriquecer é um convite à reflexão sobre como nossas vidas podem se tornar mais ricas e plenas quando optamos por simplificar nossas interações, desejos e abordagens aos desafios. Este princípio nos lembra que, ao nos libertarmos da compulsão por entender completamente os outros, e ao nos concentrarmos em viver nossas vidas com autenticidade e simplicidade, podemos descobrir uma fonte inesgotável de riqueza interior e felicidade genuína. É um chamado para redescobrir a beleza na simplicidade da existência humana, celebrando cada momento e cada conexão como presentes preciosos em nossa jornada compartilhada. O poder do desapego. Navegamos agora para um território que toca profundamente na essência de nossa discussão: o poder do desapego. Este conceito nos desafia a reconsiderar nossas amarras emocionais e mentais, especialmente aquelas que nos prendem à incessante busca por compreender os outros em sua totalidade. Ao praticarmos o desapego, não só nos libertamos dessas amarras, mas também abrimos espaço para uma existência mais plena e autêntica, centrada em nossa própria paz e desenvolvimento. O desapego, no contexto deste ensinamento, não significa indiferença ou frieza em relação às experiências e pessoas que nos cercam. Pelo contrário, trata-se de uma compreensão profunda de que não podemos e não devemos carregar o peso de decifrar todos os enigmas que compõem a personalidade e as escolhas alheias. Essa liberação não é um ato de renúncia, mas uma aceitação da complexidade humana e um reconhecimento de nossas próprias limitações em compreendê-la completamente. Ao cultivarmos o poder do desapego, começamos a ver a vida sob uma nova luz. Aprendemos a valorizar as interações pelo que elas são, sem sobrecarregá-las com nossas próprias expectativas ou desejos de entendimento pleno. Isso nos permite estar presentes de maneira mais genuína, oferecendo nossa atenção e carinho sem a necessidade de uma contrapartida na forma de compreensão total. Este ensinamento também nos incentiva a refletir sobre como nossa felicidade e serenidade internas são frequentemente condicionadas pela maneira como interpretamos e reagimos às ações dos outros. Ao nos desapegarmos da necessidade de entender tudo, descobrimos uma fonte inesgotável de paz interior que não é abalada pelas incertezas ou ambiguidades das relações humanas. Essa estabilidade emocional é um dos maiores presentes que podemos nos oferecer,
permitindo-nos navegar pelas águas, por vezes turbulentas, da vida com maior equilíbrio e graça. O desapego também tem o poder de transformar nossas relações, tornando-as mais leves e autênticas. Quando nos libertamos da obrigação de decodificar cada pensamento ou sentimento dos que nos cercam, damos espaço para que eles se expressem livremente, sem o peso de nossas projeções ou expectativas. Isso cria um ambiente de confiança e respeito mútuo, onde a verdadeira conexão pode florescer. Praticar o desapego é, em essência, um exercício de confiança. Confiança em nós mesmos, em nossa capacidade de lidar com o desconhecido e de encontrar felicidade e satisfação, independentemente da compreensão completa do outro. É também uma demonstração de confiança nos outros, permitindo-lhes o espaço para serem quem são, sem a pressão de se adequarem a nossos moldes de compreensão. Em última análise, o poder do desapego nos ensina que, ao nos libertarmos das cadeias da necessidade de entender todos os porquês e os comos das relações humanas, não estamos nos distanciando dos outros. Pelo contrário, estamos nos aproximando de uma forma de coexistência mais harmoniosa e gratificante, fundamentada na aceitação, no respeito e no amor incondicional. Este é o verdadeiro poder do desapego, a capacidade de amar e viver plenamente, livre das amarras da compreensão completa, celebrando a beleza da incerteza e a riqueza da experiência humana em toda a sua diversidade. A sabedoria da aceitação. À medida que continuamos a explorar os caminhos que nos conduzem através do ethos estoico e sua ressonância com o princípio de não desperdiçar nossas energias tentando compreender profundamente os outros, encontramos um pilar fundamental: a sabedoria da aceitação. Este conceito nos guia a uma relação mais harmoniosa com a vida, enfatizando que o reconhecimento e a aceitação das pessoas como elas são, sem a incessante busca por desvendar cada um de seus mistérios, pode ser uma fonte inestimável de paz e contentamento. A sabedoria da aceitação nos ensina a abraçar a realidade dos nossos relacionamentos e interações humanas, reconhecendo que cada pessoa é um universo complexo, cheio de nuances que, muitas vezes, escapam à nossa compreensão. Em vez de nos frustrarmos com essa complexidade, ou nos esforçarmos para decifrá-la totalmente, somos convidados a aceitar as pessoas em sua totalidade, com todas as suas qualidades, defeitos, consistências e contradições. Este ensinamento não sugere uma passividade diante das relações ou dos comportamentos alheios que nos afetam. Ao contrário, propõe uma atitude ativa de compreensão e empatia. Significa reconhecer que, assim como nós, todos estão em uma jornada pessoal, enfrentando suas próprias batalhas, aprendizados e evoluções. Ao aceitarmos isso, cultivamos uma paciência mais profunda e um respeito maior pelo caminho único de cada indivíduo. Adotar a aceitação não é apenas libertador para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Quando as pessoas sentem que não estão sendo constantemente avaliadas ou julgadas em um esforço para serem compreendidas, elas se sentem mais livres para expressarem sua verdadeira essência. Isso pode levar a relações mais autênticas e profundas, baseadas no respeito mútuo e na liberdade de ser quem realmente são. Além disso, a sabedoria da aceitação nos convida a refletir sobre nossas próprias expectativas em relação aos outros. Muitas vezes, a frustração ou o desejo de compreender completamente alguém surgem de nossas próprias projeções ou desejos não atendidos. Ao reconhecermos e ajustarmos essas expectativas, podemos encontrar uma maior paz interior e satisfazer nossas necessidades emocionais de maneiras mais saudáveis e autônomas. Praticar a aceitação também significa reconhecer que, em muitos casos, as respostas que buscamos nos outros estão, na verdade, dentro de nós. Ao voltarmos nossa atenção para o nosso desenvolvimento pessoal e para a compreensão de nossos próprios sentimentos e reações, ganhamos uma maior clareza sobre nossas vidas e sobre como podemos viver de maneira mais plena e significativa. Em suma, a sabedoria da aceitação é um convite para celebrar a diversidade da experiência humana, abrindo nossos corações para a riqueza que cada pessoa traz para nossas vidas. Ao abraçarmos este ensinamento, não apenas enriquecemos nossas próprias vidas, mas também contribuímos para um mundo mais compreensivo e compassivo, onde cada um é livre para ser exatamente quem é, sem a necessidade de constante explicação ou entendimento. Esta é a verdadeira sabedoria,
reconhecer a beleza na simplicidade da existência humana, encontrando paz na aceitação da vida em toda a sua complexidade e maravilha. Como um bom estoico, eu sei que você chegou até aqui. Então digite nos comentários: compreensão. Dessa forma construímos uma comunidade de pessoas em prol da sabedoria de vida. Se cuide e até mais.